Boa noite a todos. Eu queria pedir desculpas ao meu amigo Hamilton pela demora do cumprimento do desafio, mas é porque eu precisava fazer isso de uma maneira melhor, né? O melhor tem que ser dado para Deus, é o melhor que a gente dá para Deus. Então, eu estou aqui cumprindo o desafio Não Me Envergonho do Evangelho, que é o que está aí no fundo da tela. Não me envergonho do Evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Não me envergonho do Evangelho. Mas o versículo que eu queria, o texto que eu gostaria de ler, se encontra em Isaías 40, versos 18 em diante, que diz assim: com quem vocês compararão Deus? Como poderão representá-lo? Verso 21. Será que vocês não sabem? Nunca ouviram falar? Não lhes contaram desde a antiguidade? Vocês não compreenderam como a terra foi fundada? Ele se assenta no seu trono, acima da cúpula da terra, cujos habitantes são pequenos como gafanhotos. Ele estende os céus como um forro e os arma como uma tenda para neles habitar. Ele aniquila os príncipes e reduz a nada os juízes deste mundo. Mal eles são plantados ou semeados, mal lança as raízes na terra, Deus sopra sobre eles e eles murcham, um redemoinho os leva como palha. 25. Com quem vocês vão me comparar? Quem se assemelha a mim? Pergunta o santo. Ergam os olhos e olhem para as alturas. Quem criou tudo isso? Aquele que põe em marcha cada estrela do seu exército celestial e a todas chama pelo nome. Tão grande é o seu poder e tão imensa a sua força que nenhuma delas deixa de comparecer. Será que você não sabe? Nunca ouviu falar? O Senhor é Deus eterno, o Criador de toda a terra. O que eu tenho para falar aqui hoje, eu gostaria de falar primeiro aos evangélicos. É muito bom que a mensagem esteja sendo propagada, que essa corrente foi lançada. Isso é muito bom, isso é muito bom. Mas a revelação de Deus que nós evangélicos estamos passando para a sociedade, para o mundo, não é a revelação bíblica, não é a revelação que Deus deu dele, acerca dele mesmo. E isso tem mandado muita gente para o inferno. Eu podia aqui tá falando que Deus vai te abençoar, que Deus vai te dar vitória, que Deus é amor. Podia estar falando isso. Mas revelações parciais de quem Deus é causam catástrofes que você nem imagina. Se falta temor de Deus, é porque as pessoas não estão enxergando quem Deus é, acima de tudo na sua vida e na minha. Deixa eu te dizer uma coisa. Deus é amor, sim. Deus é bom, sim. Ele é bondoso, sim. É misericordioso, sim, absolutamente. Mas se Deus fosse apenas bondade, amor e misericórdia, Ele não seria Deus. Se Deus fosse somente bondade, amor e misericórdia, Ele não seria Deus. Mas Ele é Deus exatamente porque Ele também é justiça, porque Ele é legislador, Ele é criador, sustentador de tudo, e porque Ele também é juiz.
E deixa eu dizer uma coisa. Para você que ignora a parte dura do Evangelho. Você é evangélico, que prega somente aquilo que te convém. Prega somente aquilo que não vai te causar nenhum dano. Eu vou ler aqui Marcos 8, 36 a 38. Os dois primeiros, porque são versículos bons, e o último é o que eu quero deixar. Pois que aproveitaria ao homem ganhar todo o mundo e perder a sua alma? Ou que daria o homem pelo resgate da sua alma? Porquanto qualquer que entre, preste atenção, esse que é o último. Porquanto qualquer que entre esta geração adúltera e pecadora se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele. Qualquer que se envergonhar de mim e das minhas palavras, também o Filho do Homem se envergonhará dele, quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. Se você se envergonha das palavras de Jesus, Ele também vai se envergonhar de você. Se Jesus tivesse pregado como a maioria dos pregadores da atualidade, Ele não teria sido crucificado. E eu acho que você está até perdendo, porque Ele mesmo foi o que falou. Se você está com medo de ser perseguido por causa da mensagem, Jesus Cristo falou, e você está perdendo com isso, Ele falou o seguinte, que bem-aventurados são os que são perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino de Deus, o reino dos céus. Mas deixa eu falar uma coisinha aqui agora. Você evangélico, medite nisso que foi dito. E agora vai ser dito uma palavra a todos que estiverem me ouvindo. Meu objetivo agora é apenas passar para você que não está tudo bem. Porque tem muita gente se enganando, tem muita gente não observando a palavra, mas fazendo a própria justiça, fazendo o que bem entende. Tipo o que está escrito lá em Juízes 17, que por não haver rei em Israel, as pessoas faziam o que queriam, faziam o que parecia ser bom aos seus próprios olhos. E deixa eu te fazer uma pergunta. E eu tenho certeza que realmente você vai ser confrontado, porque evangelho é confronto. Se alguém prega o evangelho e não confronta, não é o evangelho que está sendo pregado. Não é o evangelho de Deus. Outros evangelhos, outras boas notícias, de carro, casa, mansão, vitória, isso não é evangelho. Então, o meu objetivo, como já falei, é somente lançar essa pergunta: por que você vai para o céu? Por que você vai para o céu? Porque já que ninguém vai para o inferno, né? Então a pergunta é a seguinte: por que você acha que está indo para o céu? Aí eu tenho aqui um relatório, uma relação de várias respostas, né? E eu espero que esteja alcançando a maioria. E a primeira resposta que eu obtenho, que está relacionada aqui, que as pessoas costumam dizer, é que elas vão para o céu porque acreditam em Deus.
Só que você esqueceu. Os demônios também creem. Os demônios também acreditam em Deus. E eles têm uma atitude muito melhor do que a sua. Eles estremecem. Eles tremem diante de Deus. Mas eles não vão ser salvos. A sentença já está dada, já está aqui no livro de Apocalipse. Eles serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre. Se você diz apenas que acredita em Deus e por isso, isso não é evidência de que você é salvo, de que você vai para o céu. Que você, naquele dia, no dia que Jesus voltar, você será arrebatado, se estiver vivo, ou ressuscitado, se estiver morto. E a segunda resposta que eu vejo isso aqui é muito comum, isso aqui é muito comum, já ouvi muito. Não, eu vou ser salvo porque eu faço as minhas orações. Onde é que está escrito que orar a Deus é evidência de que você é salvo? Onde é que está escrito? Eu queria que você me mostrasse uma passagem. Na Bíblia, nas Escrituras, na Bíblia. Deixa eu te dizer uma coisa. Está escrito em Isaías 59. Eis que a mão do Senhor não está encolhida para não poder salvar, e o seu ouvido não está tampado para não poder ouvir, mas são as vossas iniquidades, pecados, que fazem separação entre vós e vosso Deus. E continuando, e os vossos pecados fazem separação, e os vossos pecados encobrem o seu rosto de vós, para que não vos ouça. Se você ora a Deus e tem uma vida bagunçada, não vai adiantar nada, porque os seus pecados fazem separação entre você e Deus. Tá? Mas pelo contrário, a Bíblia também diz que a oração do justo pode muito em seus efeitos. E a próxima resposta é que as pessoas dizem que elas são abençoadas. Mas Deus me abençoa, Deus me deu tudo aquilo que eu tenho hoje, eu conquistei com fé em Deus, eu batalhei, Deus me ajudou, e assim, eu sou abençoado, Deus, isso é uma prova que Deus gosta de mim, que Deus vai me salvar, que Deus me salva, que eu sou salvo, que eu tenho meu nome escrito no livro da vida. Você ser abençoado não significa nada no contexto eterno. Por quê? Porque está escrito que Deus faz nascer o sol sobre maus e bons e faz chover sobre justos e injustos. Portanto, ser abençoado também não é evidência de que você é salvo. Então vamos andando. O tempo está passando. Mas eu vou nas igrejas nos finais de semana. Eu já estou quebrando um galho para Deus. Eu estou fazendo muita coisa já faço bastante. Não, assim, vim no culto de sábado e domingo. Eu não falto um. Não falto um. Não, quer dizer, realmente esse mês eu fui uma vez. Acho que eu fui uma vez. Na Santa Ceia. Santa Ceia. Eu fui. Bom, mas de qualquer forma, eu estou fazendo alguma coisa, né? Estou fazendo alguma coisa para Deus, E, sei lá, vai que de repente não dá certo, mas tem um purgatório. Tem um purgatório, né? Sim, vai que eu, sei lá, lá na hora, no grande dia do juízo de Deus, eu bambeio pra cá, pra lá e tal. Não tô salvo, mas Deus me manda por purgatório. Rapaz,
te dizer uma coisa aqui. Frequentar a casa de Deus não te faz filho de Deus. Não é porque você visita os templos que você é salvo, que você vai para o céu, que você vai ser realmente, vai estar com Cristo para sempre, quando você morrer. Visitar templos não é evidência de salvação. O próprio Jesus disse a respeito do joio e do trigo. O que ele estava falando? A parábola das 10 virgens. 5 nécias, 5 tolas não foram salvas. E se você acha que já fez muito para Deus, que acha que levar a vida de qualquer jeito, assim, no mais ou menos, brincar, participar aí do clube social cristão, bom demais, só alegria. Deixa eu te dizer uma coisa para que você caia na real. Disse Jesus: se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Cada dia. E diz mais: se alguém vem a mim e ama o seu pai, sua mãe, sua mulher, seus filhos, seus irmãos e irmãs, e até a sua própria vida, mais do que a mim, não pode ser meu discípulo. E aquele que não carrega a sua cruz e não me segue, não pode ser meu discípulo. Você pensava que era só participar dos cultos? Levantar a mão aqui e acolá. Pronto. Escrito no livro da vida. Pronto, fechou. Você está enganado. O nível é outro, cara. Eu estou te dizendo isso aqui porque é verdade. E seria muito fácil eu me preservar. Seria muito fácil alguém ir lá no corredor e falar besteira para mim. Corredor da faculdade. Mas e aí, eu vou ficar enganando? Vou dizer, não, tá tudo bem. Tá tudo ótimo. Tudo bem. Não precisa não, cara. Não precisa não. Aí eu seria um hipócrita. E eu seria cobrado. Porque o sangue daqueles que são colocados sobre a minha responsabilidade será cobrado de mim no dia do juízo por Deus. E por você também que está me ouvindo. Viu, evangélico? Então, aí tem os outros que vão colocar a culpa nos outros, né? Ah, mas eu não sou tão ruim assim. Tem os assassinos, ladrões, tem os estupradores, os pedófilos, os políticos corruptos, os pastores corruptos. Mas você se esqueceu que você não será justificado pela injustiça dos outros. Você não será justificado pela injustiça dos outros. Sim, se você acha que o vídeo está demorando demais, então esse assunto não deve ser muito importante, né? Então acho que é bom você dar um pause aí, porque está demorando, né? Mas se você quiser continuar ouvindo, preste atenção. Está escrito, Romanos 14: de maneira que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Você não será julgado com base na corrupção dos outros. Você será julgado com base no padrão de justiça de Deus. Cada um dará conta de si mesmo a Deus. Ah, mas... Não, cara, tá bom. Você tá pegando pesado e tal, mas
Eu sei que Jesus Cristo morreu por mim e por todo mundo. Deus amou o mundo. Ele morreu por todo mundo. Ele morreu por mim. Também. Eu sou filho de Deus também. Cara. Eu acho que você não entendeu bem o que está escrito em João 3,16. Está escrito assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Deus amou o mundo, mas Ele deu o seu Filho unigênito somente para todo aquele que nele crê. É somente para os que creem. E também está escrito. Mas a todos quantos o receberam, somente os que receberam. A todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Jesus veio ao mundo para que todos tivessem acesso, mas infelizmente, Ele mesmo disse, nem todos serão salvos. Muitos entrarão pela porta larga, pelo caminho fácil, poucos encontram a porta e o caminho estreito. Então vamos seguindo. Cara, tá bom então. Não, tá certo, mas, sei lá, a culpa é de Deus. Foi Ele que me fez assim, com essa vontade de pecar, esse negócio de pecado. A culpa é de Deus, Ele que me fez assim, errado. Deus fez o homem puro, santo, perfeito, acabado, sem desejo pelo pecado. Quando o homem decidiu, por influência do diabo, em forma de serpente, dando ouvido à voz da sua mulher também, Deus declarou a terra maldita por causa de um pecado. Pedofilia, assassinato, maldita. Catástrofes naturais, catástrofes sociais, desemprego, pobreza, miséria, fome. Maldita é a terra por tua causa, Adão. E seria a mesma atitude que você tomaria no lugar dele. Mas por que Deus declarou maldita a terra? Por causa de um pecado. Um pecadozinho. Ele tinha avisado que o homem ia morrer. Realmente, o homem era eterno. Depois que ele pecou, ele passou a não ser mais eterno. Deus disse, por quanto és pó, ao pó te tornarás. Agora o homem morre, passa pelo processo de morte. E por que a terra foi declarada maldita? Por causa de um pecado. É porque pecado é um crime. E é um crime contra Deus. Por causa de um pecado. Mas não porque era apenas pecado. É porque é uma ofensa a Deus. Pecado é uma ofensa direta a Deus. Deixa eu explicar uma coisa aqui. O fato de o pecado ser uma ofensa a Deus é o motivo pelo qual o inferno é de duração eterna. Por quê? Porque o pecado é uma ofensa a Deus. A punição contra esse crime, contra essa autoridade máxima do universo, tem que ser eterna. Porque Deus é eterno e infinitamente digno de glória e honra. Por isso, a pena, a punição, tem que ser infinita. E é por isso que quem for para o inferno, uma vez lá, nunca mais sairá. Será para sempre, para sempre. Não haverá repescagem, não haverá outro Salvador. Será para sempre.
E eu não posso dizer, não posso de maneira nenhuma terminar isso aqui, que seria uma falta de responsabilidade com você, cara, que talvez não conheça esses versículos. Talvez você não conheça o que é Constituição do reino de Deus diz. Primeiro Coríntios 6, onde eu vou ler, e depois Apocalipse 21, 8. 1 Coríntios 6, 9 em diante. Não sabeis que os injustos não hão de herdar o reino de Deus? Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os avarentos, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores herdarão o reino de Deus. Apocalipse 21. Mas quanto aos tímidos aqui, covardes, que se envergonham do Evangelho, que não tem coragem de falar o Evangelho puro, que deve ser dito. Mas quanto aos tímidos e aos incrédulos, e aos feiticeiros, e aos idólatras, quer dizer, isso aqui também está incluído aqueles que imaginam com achômetros quem Deus é, e fazem um Deus adequado ao seu estilo de vida e à sua forma de viver. Deus não é passivo diante do pecado. Cuidado. Cuidado. Cuidado mesmo. Muito cuidado. Você vai ver por quê. E aos homicidas e aos fornicários. Fornicários. Relação sexual fora do casamento. Relação sexual entre solteiros na Constituição do reino de Deus é proibido. No reino de Deus é proibido. Aí tem gente que tenta usar alguns textos isolados, né? Alguns textinhos isolados, tal, alguns exemplos, tal, algumas coisinhas, e tenta distorcer essa verdade bíblica. Mas deixa eu te perguntar, você que, isso eu vou dizer com muito temor e respeito, e eu preciso dizer a você que tem relações com a sua namorada, ou que não seja sua namorada, mas que você não é casado com ela. Isso é pecado diante de Deus. Se não é, né? Já que, sim, teve a relação, já é uma carne, então, não, então, sim, eu tenho a minha namorada, ali está fixo, tenho uma relação com ela, sou uma carne com ela. Mas você não é casado. Se fosse, Jesus teria reconhecido o matrimônio da mulher samaritana, e ele não reconheceu. A mulher chegou lá e ela disse: bem vejo que és profeta, porque ele disse a vida dela, né? E eu lembro de uma parte que ela fala assim, né, que Jesus fala que ela fala que não tinha marido, né? E Jesus fala: dissestes bem, não tenho marido, porque tivestes, se eu não me engano, 5 ou foi 7, e este último que tens, não é teu marido. Jesus não reconhece se você não for casado. Você não está legalizado se não for casado. Então vamos seguir.
e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos. A sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicários, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde com fogo e enxofre, o que é a segunda morte. Então, espero que nesses muito tempo, né? Foi muito tempo mesmo. Mas de que adianta? Eu vou ficar lançando uma palavra aqui que não surta resultado, que não vai fazer nada. Tem que acontecer alguma coisa. E eu espero que você dê ouvidos à voz de Deus. O Espírito Santo, seu principal ministério, é convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E se ele estiver fazendo isso, não resista à sua voz. Para o seu próprio bem. Para o seu próprio bem. Não deixe que essa semente se perca. Não deixe. No outro dia, continue lembrando. Daqui 10 anos também. Cuidado. Muito cuidado. E eu quero encerrar deixando um versículo que diz assim, está escrito lá: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Busque a Deus enquanto você pode. Viu, meu amigo? Busque a Deus. E o que eu te disse foi visando o seu próprio bem. Ok? Então é isso. É uma mensagem longa, mas eu não planejava, eu queria que fosse menos tempo, mas realmente o que eu tinha para dizer é isso. E eu acho que estou de consciência limpa agora com Deus. Eu acho que eu disse tudo que eu tinha para dizer, que Ele me deu, e eu tinha essa responsabilidade de entregar. Agora essa responsabilidade é entre você e Deus. Entre você e Deus. Que Deus possa te abrir os olhos, que Deus possa te conduzir pelo caminho correto. Ele é real. Ele enviou o seu Filho. E que um dia a gente possa se encontrar juntos na eternidade. Isso aqui é profundo, cara. Mas é a verdade. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Uma boa noite a todos. Eu não queria ter tomado todo esse tempo, mas só agradeço pela sua atenção, tá? Então é isso aí. Até mais, galera.